Botafogo, Atlético Mineiro e Inter. Cristaldo saiu como titular para a entrada do Monsalve. É isso aí. Obrigado, Nicole. Volta na sequência com a gente. O Grêmio não tem, o Grêmio tem muito ainda a perder, né? Se não se aprumar e não se mexer de uma maneira convincente para não cair para a segunda divisão. Mas a partir de agora eu colocaria o Monsalve. Monsalve para o todo e resto do ano da temporada. É um jogador mais ágil, um jogador mais rápido, mais versátil, triangula melhor com Bright White, faz jogadas melhores individuais, não é tão parado, é menos lento. Então é um jogador que tem mais a oferecer, tem chute, tem finalização. O Monsalve, é que o Cristaldo, assim, ó, ele tem muita qualidade, mas depende de quando ele está afim. O Monsalve, todas as vezes que eu vi jogar e entrou, mostrou que estava com vontade, que estava com garra. E o que o Grêmio precisa agora é penetrar. O Grêmio precisa literalmente de Vigra penetrar, Plus, assim, Vigra Plus, entendeu? Precisa do algo a mais. E o Monsalve tem que dar o algo a mais. Eu acho que ele tem a vitalidade que o Grêmio precisa. Assim, ó, só para deixar bem claro que a nossa enquete ela pergunta sobre um ou outro. Porque essa não é uma determinação nossa, não é do Paulo Pires, não é dos integrantes do programa, é do Renato. Ele disse que os dois não podem jogar juntos mais do que uma vez, depois deu o braço a torcer e escalou os dois juntos, a Nicole mostrou na tela, e aí naquele jogo contra o Criciúma, que o Grêmio perde em casa, ele chega na coletiva com a justificativa pronta. Eu avisei todo mundo que não poderiam jogar juntos. E claro que ele coloca nesse bolo o Soteldo também. Para muitos, até principalmente, era para o Soteldo, que a gente viu ontem no gol do Inter aqui, um exemplo muito claro da dificuldade do Soteldo de marcar. Então é dentro disso que a gente faz a nossa enquete. O Pedro escolheu o Monsalve, Guimarães. Olha só, o Ash lá no início do programa, quando a gente divulgou a enquete, né, colocou que será que o Rômulo já está se recuperando, porque ele estava pesado de tanto que foi colocando o Cristaldo no seu bolso, e eu concordo com isso, né? Mas o que eu acho mais grave é o seguinte, ó, tem dois tipos de colocadas no bolso, né? A primeira é quando você tem o mérito da marcação e o outro jogador tenta, e você colocou porque o outro não conseguiu jogar graças à tua neutralização, graças à forma como tu marcou. Pois bem, a do Cristaldo é a segunda. O Rômulo foi colocando o Cristaldo no bolso e o Cristaldo foi, não, peraí, não precisa fazer força, deixa que eu mergulho aí, eu vou entrar no teu bolso por conta e risco, tá? Foi lá o Cristaldo. A atuação do Cristaldo no Grenal, se eu tivesse que atribuir uma nota ao Cristaldo no Grenal, é nota 2. Nota 2. Ele se escondeu e ele tem esse problema. O Cristaldo é o curioso caso do bom jogador, porque ele não é mau jogador. É o curioso caso do bom jogador que a gente nunca vai abraçar aqui integralmente. Duvido que tenha alguém que se abrace do Cristaldo e fique com o Cristaldo. Esse cara é o cara que vai me resolver. Esse cara é o cara que eu conto com ele para as horas mais difíceis. Sabe por quê? Porque ele tem o defeito da omissão, de se esconder em momentos decisivos. E no Grenal aconteceu mais uma vez. O Monsalve, ele não tá entrando tão bem mais, tá? Podem perceber. No Grenal não gostou dele? Eu não achei tentativa ok. Foi bem mais participativo do que o Cristaldo. Foi mais participativo que o Cristaldo, mas também não ganhou os duelos, tá? Ele não conseguiu superar. Eu achei que outro jogador, eu achei que o Arezo entrou bem, por exemplo. Ele não é mais uma novidade também, né? Também não é mais uma novidade. Mas, neste momento, considerando o Grenal e entendendo que é um jogador de muita qualidade que está no banco e que o titular não está rendendo e ainda com esse agravante da omissão no Grenal, porque eu vou colocar essa palavra, óbvio que daqui a pouco não é omissão, podia ser o dia dele, não podia ser o dia dele, qualquer coisa do tipo. Hoje eu coloco o Monsalve, eu daria essa chance ao Monsalve. A gente, na segunda-feira, o Gamba começa o programa dizendo assim, o Grêmio também tentando entender por que perdeu o Grenal e tal, isso e aquilo. A grande questão, assim, eu como colorado, eu quero que o Cristaldo continue jogando. Porque, por exemplo... Quando tu viu a escalação do Grêmio, tu gostou do Cristaldo. Gostei demais. Eu não queria o Monsalve começando o jogo. Monsalve te dá um receio. Exatamente, porque o Monsalve, como o Pedro disse, tem vitória pessoal, tem mais velocidade, é um cara superior, até em termos técnicos, eu acho que ele é superior em relação ao Cristaldo. Acho que até em características eles são diferentes, mas... Mas o que eu acho também é o seguinte, eu acho que a cobrança em cima do Monsalve e do Cristaldo jogarem ou não jogarem juntos, ela tem que passar pelo treinador. Porque
é Aí tem que meio treinar, óbvio. né? É que tem que dar treino para isso. E aí não só rachão não dá. E não só o treino, né? Mas é uma questão assim de força de grupo, né? Tu pega, por exemplo, ali, hoje se sai o Gabriel Carvalho e entra o Tabata na linha de 3, tu sabe que tu vai ter marcação, tu sabe que tu vai ter a pressão da saída de bola no adversário. Tabata e Gabriel Carvalho podem jogar com Alan Patrick e o Monsalve não pode com o Cristal? Vou além, né? Porque podem o Wesley, Alan Patrick e o Gabriel Carvalho, ou o Wesley, Alan Patrick e Tabata. E o próprio Roger disse, olha, eu achei que não dava, mas dá, né? Por quê? Porque o Roger tá sempre com a corda esticada. O Roger não tá tomando chopp na segunda-feira de noite. O Roger tá com a corda esticada. O Roger tá gritando nos treinos, debaixo de chuva, dizendo o seguinte, se tu não me der 5 bloqueios defensivos, tu como atacante ou tu como o cara da linha de 3, eu vou te tirar e vou botar outro. E esse é o ponto. O Renato tem os bruxos. E a gente já falou várias vezes aqui, os seus preteridos do Renato. Né? E os preferidos do Renato. Então eu acho que também tem uma questão principal de comando, não só a questão da característica dos jogadores. Sim, porque, por exemplo, o Edenilson, o que o Monsalve poderia ajudar não seria superior ao que o Edenilson fez no Grenal, por exemplo? E tá falando aqui quem gosta do Edenilson, tá? Mas o Monsalve não estava mal como titular. Né? Mas eu acho que vai muito da questão tática preferencial do Renato, né? O Renato gosta de um time que eu chamo de time assimétrico, né? Um atacante por um lado e um jogador de composição por outro. E dá para perceber que, ainda mais nesse ano, com o sistema defensivo que o Grêmio tem, que ele está exigindo muito que os caras dos lados voltem para marcar. Só que tem uma questão, por isso que o Aravena joga e o Soteldo não, porque o Soteldo só vê, não marca ninguém. E o Aravena se dedica bastante a isso. O Edenilson sabe fazer isso. Só que o Edenilson na fase ofensiva, na minha opinião, ele não tem contribuído bem. Não tem contribuído bem. Ele contribui pouco para a fase ofensiva. Tá falando do Grenal ou de todos os últimos jogos? Estou falando em geral. Estou falando em geral mesmo. O Monsalve tem uma contribuição maior. O que poderia acontecer é a manutenção dos dois e fazer um treinamento, mas é um treinamento de potência até, pro Monsalve ser estimulado a recompor. Porque dá para fazer isso, tá? O Aravena faz isso. Tem que treinar, né? Ele tem 20 anos, cara. Dá pra tu fazer isso. Ele tem 20 anos e ele disse que fazia isso no Perfeito. na Ele não Colômbia. ele não vai de uma hora pra... da noite pro dia virar um Casemiro, primoroso. que é o maior marcador do futebol brasileiro dos Gabriel últimos tempos. Carvalho Né? era dito como 10 clássico na base. O Monsalve pode ter um potencial de recomposição semelhante do Gabriel Carvalho. E o Gabriel Carvalho joga no time internacional. Eu acho que seria uma substituição até melhor, mais interessante. Eu não vejo o Edenilson assim como um cara que contribua na parte final. Outra, o jogo contra o Atlético Goianiense, falando especialmente para esse jogo, obrigatoriamente, atenção, tá? Obrigatoriamente, esse jogo, ele precisa ser um jogo de ataque contra a defesa. Qualquer coisa fora disso está errado. Qualquer coisa fora disso vai ser que o Grêmio não treinou e não se preparou decentemente para essa partida. Porque o jogo do Grêmio em casa, o Grêmio precisa vencer, o outro está virtualmente rebaixado. Se entrar algum tipo de vontade, vai ser no modo desespero, então o Grêmio tem que ser, além de tudo, inteligente. É um jogo em que eu escalaria